pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Desconectado. Meu nome é Dayana Machado e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês quando eu saí da igreja, o que mudou na minha vida. Então não saia daí, fica comigo. Quando eu saí da igreja, o que mudou na minha vida? Antes de mais nada, eu quero muito agradecer aos participantes aqui do canal. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos ateus e agnósticos. Gente, todos os comentários que vocês mandam para mim, eu leio. Se tiver com coraçãozinho é porque eu li e curti. Muito obrigada por estarem comigo, muito obrigada por estar me apoiando, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tive que reter os meus comentários, né, porque crentes estavam entrando no meu canal para ficar me xingando, então eu tive que reter todos os meus comentários. Mas todo dia eu leio os comentários e aprovo os comentários de vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos. E bora pro vídeo. Quando eu saí da igreja, o que mudou na minha vida? Muita gente tem medo de sair da igreja e a sua vida perdeu sentido, né? Então eu vou dizer para vocês o que aconteceu na minha vida depois que eu saí da igreja. Eu separei aqui 5 etapas, porque assim, gente, sair da igreja foi um processo, tá? Foi um processo, porque eu sempre fui criada na igreja, desde pequenininha, sabe? Quando eu era pequenininha, criança, a minha mãe era católica, né? Então, assim, eu ia lá para as missas, né? Às vezes, não era sempre não, mas eu ia, fazia aquele catecismo, né? Aquela aula que eles dão lá na igreja católica, né? Fui batizada na igreja católica também. Então, a minha vida sempre foi assim, de igreja, de acreditar em Deus e tudo mais, né? Então, quando eu saí da igreja, é como se fosse ali várias etapas acontecendo na minha vida, né? Ali foi um processo, né? Esse processo de sair disso tudo, de sair desse mundo gospel, de sair desse mundo religioso, tudo isso é um processo, tá? E aconteceu aí, eu anotei aqui umas 5 coisas aqui, 5 etapas aqui desse desligamento religioso, tá? Vamos dizer assim. E a primeira coisa que me aconteceu quando eu saí da igreja, né, foram as pessoas virar as costas para mim. Eu fiz um outro vídeo, né, falando se as pessoas viraram as costas para mim. E sim, gente, as pessoas realmente viram as costas, né? Quando você fala que você não quer mais ir para a igreja e principalmente quando você chega e você fala que não acredita em Deus, aí todo mundo vira as costas para você e aí você tem que se reinventar, né? Você tem que buscar novas amizades, você tem que procurar outros tipos de ambiente para você se divertir. Eu tive que sair mais, né, com a minha família, com o meu esposo, com a minha filha, né, para outros lugares que não seja mais igreja, né, porque eu deixei de acreditar em Deus. Então, se eu deixei de acreditar em Deus, não fazia mais sentido eu estar ali na igreja junto com aquelas pessoas que acreditam em Deus. Então, a primeira etapa, né, de eu ter saído da igreja foi essa questão das pessoas virarem as costas para mim e, por causa disso, né, eu ter que frequentar outros lugares, eu ter que buscar novos tipos de amizades, né, e tudo mais, porque aquelas pessoas da igreja que eram amigas, que eram irmãs, sabe, que estavam contigo ali todo dia, lado a lado, simplesmente pararam de andar com a gente, né, pelo fato da gente não acreditar mais em Deus e também não fazer parte mais da denominação deles, né, da igreja deles, né. Então essa foi a primeira etapa.
A segunda etapa, gente, é que eu comecei a olhar as pessoas como elas realmente são, e não mais por religião. Parece que não, mas as pessoas, elas tendem a olhar para as pessoas da igreja como se elas fossem pessoas fossem pessoas diferentes, como se elas fossem pessoas santas, como se elas fossem pessoas que não errassem, como se elas fossem pessoas que não pecassem, né? E aí aí a gente começa a ter uma visão da pessoa como uma imagem por causa daquela capa da religião, quando na verdade a pessoa ela não é nada daquilo dali que ela representa, né? Uma vez aconteceu uma coisa com o meu esposo, né, dele fazer um negócio com alguém na rua, né? E aí essa pessoa ela era da igreja, né? O cara era presbítero, né? E tinha um outro que não era da igreja, porém acreditava em Deus. E aí esse cara que era da igreja tentou dar uma volta no meu esposo. Aí ele pegou e falou para essa pessoa que não era participante da igreja, né? Que esse cara presbítero estava dando uma volta nele, estava querendo dar uma volta nele. Aí esse outro cara que não era da igreja, mas que acreditava ainda em Deus, ele falou assim: "Que isso, Alessandro? Como pode? Não, aquele cara lá não mente não, pô, ele é presbítero da igreja". Então, as pessoas elas tendem a olhar para os cristãos, para as pessoas que vão para a igreja, como se elas fossem pessoas diferenciadas, como se elas fossem pessoas mais comportadas, como se elas fossem pessoas mais sinceras, como se elas fossem pessoas mais verdadeiras, quando na verdade elas não são, quando na verdade elas usam somente uma capa ali, né? E começam a fazer coisas erradas por trás, né, se fingindo de gente santa, né, coisa que elas não são, né? Então, o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que as pessoas da igreja, elas eram iguais às pessoas daqui de fora, né? Por que eu estou falando que a gente começou a perceber, né? Talvez para você que sempre foi ateu, talvez você já sempre teve essa diferença, né? Você já percebeu isso por você sempre ser ateu. Mas eu estou falando que no meu caso, que sempre vivi em igreja, ou com pensamentos de igreja, pensamentos em Deus e essas coisas e mais, então eu tinha essa ideia de que as pessoas da igreja, elas eram diferenciadas, entendeu? E quando eu saí, eu passei a perceber que essas pessoas da igreja, elas não eram diferenciadas coisa nenhuma. Elas eram simplesmente iguais às pessoas que tem aqui fora. E, se duvidar, ainda são até piores. Entendeu, gente? Porque eu convivi, né, no meio evangélico e eu posso dizer, eu convivi, eu sei do que eu estou falando, não estou falando nenhuma mentira, tá? Eu vivi lá dentro, eu vi as merdas que todo mundo fazia e se escondia ali atrás daquela capa da religião. Então, essa foi a segunda etapa, enxergar as pessoas como elas realmente são e não por elas serem religiosas, ou até mesmo por uma classe social, não. Aprender a olhar as pessoas como elas realmente são. Pode aparecer aquela pessoa com aquela cara de bacana, que eu vou olhar para ela e vou perceber se ela é uma pessoa sincera, se ela é uma pessoa verdadeira, ou se ela é uma pessoa ali, né, que queira tratar as pessoas mal, com falsidade, né, ou coisa do tipo, hipócrita, né? Eu vou saber diferenciar. E isso foi muito bom, tá, gente? Isso foi muito bom, passar a enxergar as pessoas como elas realmente são de verdade, tá bom? A terceira coisa, gente, que aconteceu foi os meus preconceitos mudarem. A gente, quando faz parte de igreja, gente, a igreja é muito preconceituosa, seja com homossexuais, seja com
com músicas, seja com qualquer coisa, qualquer coisa. A igreja, ela é muito preconceituosa. Ah, não pode isso. Ah, não pode aquilo outro. Ah, porque a Bíblia fala. Ah, porque não sei o quê. E quando eu comecei a ler a Bíblia e quando eu comecei a ver as coisas erradas que aconteciam na Bíblia, eu comecei a me despertar e ver que o meu preconceito, ele começou a mudar. O meu preconceito começou a voltar para o lado da igreja. Por exemplo, aquilo tudo que a igreja julga ser errado, que a Bíblia tem um monte de parada errada, eu comecei a olhar para a igreja com maus olhos. Porque a igreja é hipócrita. Porque a igreja, ela mente. Então, eu comecei a olhar para a igreja com maus olhos. Em vez de eu olhar para homossexuais, para isso, para aquilo, outro que não pode, para divórcio, né, para mais não sei o quê, como coisa errada, eu comecei a olhar para a igreja como coisa errada. Porque eles pregam uma coisa que às vezes nem está na Bíblia, muitas das vezes não está na Bíblia, né? E eles são hipócritas, essa é a verdade. Eles não seguem nada daquilo, né, que eles pregam. E a Bíblia também está cheia de parada errada, né, gente? Então, quando você começa a ler a Bíblia, como é que você vai ter preconceito com alguém? Se a própria Bíblia tem um monte de parada errada, né? É Abraão que pega e deixa a sua mulher passar na mão de um monte de gente, né? Porque ele tem medo de morrer, e aí simplesmente ele vai lá e deixa a mulher dele ficar com vários homens, né? É o fato de Deus pedir o filho a Abraão para que Abraão fosse lá e matasse o seu próprio filho. Aí depois vai lá e fala para não matar. Ah, papagaiada só, uma bagunça só. Então, assim, são várias coisas que depois Ló com as suas filhas, que se deita ali com as suas filhas, né? E aí coloca como se as meninas fossem erradas e tudo mais. Gente, é muita palhaçada, é muita coisa errada. Aí vem o Espírito Santo para poder falar com a Maria, que Maria vai ter um filho, e não fala com José, né? Maria sendo prometida ali para José, né? Esse Espírito Santo aí, ele cometeu adultério, né? Como é que pode uma coisa dessa? Então é tanta coisa errada que você vê na Bíblia que você acaba mudando os seus conceitos, os preconceitos. Como é que pode acontecer tanta merda errada na Bíblia, né? E a igreja vir querer se fazer de santa, coisa que não é, coisa que na verdade não tem nada de santo nessa Bíblia, né, gente? Então os meus preconceitos mudaram, tá, gente? Essa foi a terceira etapa. A quarta etapa, o que eu acho que mudou na minha vida? Eu acho que eu comecei a me sentir livre. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, né? E eu comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir livre, né? Eu comecei a me sentir sem culpa, né? Por exemplo, não pode beber, porque bebida é pecado. Porra, que pecado é esse? Se o que mais tem na Bíblia é gente bêbado. Se Noé bebeu lá de se embriagar lá, Ló bebeu lá e ficou com as suas filhas, uma putaria danada. Jesus transformou a água em vinho no casamento lá. E por que não pode beber? E aí eu bebi. Eu bebi porque eu quero. Bebi uma cervejinha geladinha, muito gostosa. Não sou de ficar bebendo, porque é uma coisa minha, né? Mas de vez em quando tá, né, esse calorzão que tá por aí, né? De vez em quando, meu esposo vai lá, compra pra gente, a gente toma em casa ali os dois conversando. E é muito bom tomar uma geladinha, uma cervejinha. Não tem nada de errado com isso. É hipocrisia da igreja dizer que não pode beber. Ah, não pode beber. Pô, Noé fez o quê? Noé não bebeu, não? Noé ficou lá todo embriagadão, lá todo caído lá. Por quê? Porque era suco de uva? Aquela merda lá que ele bebeu, não era vinho, não? Então, sabe, eu comecei a me sentir livre, né? Comecei também a sair mais com a minha família, fazer mais coisas com a minha família, que ficava muito presa na igreja, sabe? E aí eu comecei a sair mais, né?
Mais o que, gente? Mais o que, assim, que eu comecei a me sentir livre? O meu pensamento, sabe, gente? Quando eu estava dentro da igreja, a minha mente era muito fechada, a minha mente era muito teleguiada por pastores, sabe? Parece que os pastores me controlavam. Parece que não era eu, parece que era eles me controlando. Então, quando eu saí da igreja, que não tinha mais esse controle sobre a minha vida psicologicamente, sabe? E as participações também que eu não tinha mais na igreja, cara, eu comecei a me sentir livre. Tipo assim, eu não ia para a igreja porque eu gostava. Eu ia para a igreja porque eu achava que eu tinha que ir. Eu achava que aquilo era uma obrigação, porque até então, antes de eu descobrir que essa história de inferno foi criada pelos homens, né, que nem inferno existe, até antes de eu descobrir isso, eu tinha medo do inferno. Então eu ficava presa psicologicamente, presa na igreja, presa com aquelas doutrinas, né? Ah, se fizer isso, vai para o inferno. Ah, se fizer aquilo, vai para o inferno. Ah, se você não sei o quê, se você usar um batom, você vai para o inferno. Se você usar um brinco, você vai para o inferno. Ah, porque se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Toda essa pressão psicológica, sabe? Quando eu saí disso tudo, cara, eu me senti livre. Eu ia para a igreja não porque eu gostava, eu ia para a igreja porque eu achava que era obrigação. Eu tinha medo de ir para o inferno, então eu tinha que ir para a igreja, entendeu? A partir do momento que eu descobri que até esse lance de inferno foi uma coisa criada pelos homens, que esse negócio de lago de chama, né, que a pessoa vai padecer, que a pessoa vai sofrer ali no lago de fogo, até isso foi criado pelos homens. Então, assim, não existe esse negócio de inferno, não existe esse negócio de lago de fogo, que você vai sofrer no lago de fogo ali, que não sei o quê, né? E quando eu descobri que não existe, cara, tipo assim, parece que eu tirei um peso das costas, um fardo que saiu de mim, sabe, gente? Nossa, como eu me senti livre. Eu posso dizer que eu me senti liberta. Não tem aquela palavra na Bíblia que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Gente, eu acho que quem criou a Bíblia, eu acho que escreveu aquilo dali para quem realmente descobrisse que tudo isso é uma ilusão, de que a pessoa seria livre, cara, de que a pessoa seria liberta. É a única coisa que tem de verdade na Bíblia, eu acho que é isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade em Cristo? Não. Verdade de que tudo isso foi uma criação humana. E aí eu me senti livre, eu me senti leve, sabe? Sem aquele peso, sem aquela pressão psicológica, aquele tormento, né? Gente, é muito complicado quando você faz parte de igreja. É um terror psicológico que eles colocam em você o tempo todo, sabe? Você vive ali atormentado, achando que qualquer coisa você vai para o inferno. Então, me senti muito livre, me senti muito bem depois que eu descobri que isso tudo, né, não passa ali de criação humana, essa história de religião, né? Igreja, então, piorou, né? Nem se fala. E eu me sinto muito bem depois que eu descobri isso, gente. Foi muito bom. E a quinta etapa, gente, que eu vi assim, uma transformação assim, na minha vida depois que eu saí da igreja, foi a questão de eu dar mais atenção a quem realmente importa, a quem realmente está comigo, a quem realmente eu amo, né? E a quem realmente é importante ali na minha vida. Quando a gente faz parte de igreja, gente, eu sei que isso acontece com muita gente. Eu sei que isso acontece com muita gente que faz parte de igreja e às vezes tem o seu marido que não faz parte. Houve momentos da minha vida em que eu fiquei fazendo parte da igreja sozinha e o meu marido ficou desviado, meu marido não ia mais à igreja. Ele continuava acreditando em Deus, mas ele não participava da igreja. Houve momentos assim. Tá? E nesses momentos em que eu estava na igreja e ele não,
eu passei a dar mais atenção para a igreja, porque eu era muito teleguiada, gente. E isso acontece com muita gente. Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu sei que isso acontece com muita gente. Isso não acontecia só comigo, não. Isso acontece com muita gente. Da pessoa dar mais atenção para a igreja do que mais atenção para sua família, do que mais atenção para um filho, do que mais atenção para o marido. Então, houve essa época em que eu fiz parte e ele não, e que eu dava mais atenção ali para a igreja, ia nos cultos, não faltava os cultos, até mesmo porque a igreja, ela usa muito aquela coisa assim, Dayana, quanto mais você vir na igreja, quanto mais você orar, Deus vai fazer uma transformação na vida do teu marido e o teu marido vai vir para a igreja junto com você. Aí, amigo, aí eu orava, eu ia para a igreja todo dia de culto, sabe? Assim, aquela coisa, né? Obcecada, né? Sem enxergar nada. Então, eu ia muito para a igreja e acabava ali deixando de participar de uma festa com meu marido, né? Deixando ali de participar ali de um momento familiar, né? Com ele, né? Então, até hoje eu peço desculpa para ele, sabe? Por momentos em que eu deixei ele sozinho para poder estar na igreja, né? Porque assim, eu era muito teleguiada e hoje eu peço desculpa para ele porque ele e minha filha são pessoas mais importantes na minha vida, eles que eu tenho que dar valor, né? E não igreja. Mas naquela época eu era cega, eu era muito cega, eu era muito crente, né? Vamos dizer assim, eu era muito religiosa, então eu acabava fazendo isso, né? Aí depois, quando ele voltou para a igreja, que ele começou a ver muita coisa errada, quem começou a me despertar para poder buscar informação, né, para poder estudar sobre o assunto de religião, foi ele quem me ajudou, abrindo meus olhos para as coisas erradas que acontecia dentro da igreja, para que assim eu buscasse informação. Né? Então, quando eu passei a buscar ali informação e vi que isso tudo é uma grande ilusão humana, né? Que não existe Deus, Jesus, não tem comprovação de que Jesus existiu, né? E a igreja, ela não segue aquilo que está escrito, coisa nenhuma, né? A igreja ela é muito hipócrita, né? Então, eu devo muito a ele, né? E aí eu peguei, saí da igreja junto com ele, né? Continuei estudando, continuei buscando informação, até que realmente eu vi que Deus não está em lugar nenhum, que Deus não existe. E aí a gente parou de ir para qualquer igreja. E eu passei a dar mais valor para quem realmente eu amo, para quem realmente é importante na minha vida, que é o meu marido, que é a minha filha. Então, agora eu, sabe, assim, tudo eu quero estar com eles. Eu quero recuperar aquele tempo perdido em que eu era cega, em que eu só vivia na igreja. Agora tudo eu faço com eles. Eu saio, eu curto, a gente vai comer fora, é a minha filha, a gente leva ela para as atividades dela, sabe? E assim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com isso. Bom, gente, muita gente acha que sair da igreja é uma coisa ruim. Muita gente pensa, nossa, Dayana, mas e se eu sair da igreja? Né? O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar perdida, eu vou ficar sem direção. Não, você não vai ficar sem direção. As coisas vão se encaixando no seu devido lugar. Você vai se sentindo mais livre, você vai se sentindo mais livre para fazer as coisas que você gosta de fazer, sem aquela hipocrisia de que é pecado, é errado, é isso, é aquilo, quando na verdade dentro da igreja todo mundo faz um monte de merda, entendeu? E você vai ser livre, você vai dar mais atenção para quem você realmente ama, para quem realmente é importante na tua vida, para quem realmente te ama. Né? Você fala, Jesus te ama, mas Jesus me ama porra nenhuma. Quem me ama é meu marido, é minha filha, é quem está comigo. Eles me amam. Entendeu, gente? Eu nunca que na igreja, quando eu orei, quando eu fiquei doente, eu nunca que vi Jesus. Jesus nunca que falou comigo, Jesus nunca que veio me curar, Jesus nunca que apareceu para mim. É meu marido que sempre me levou no hospital, é meu marido que sempre esteve comigo, minha filha, e acabou.
Acabou, não tem esse negócio, Jesus te ama. E ama merda nenhuma, gente. Que ama o quê? Então, assim, quando eu saí da igreja, gente, nossa, a minha vida mudou para pior? Não, gente, a minha vida mudou para melhor. Para melhor. Eu me senti mais liberta, passei a dar mais atenção para minha família. Hoje em dia eu sou muito feliz. Antigamente na igreja eu me sentia presa. Eu me sentia numa grade, sabe? Assim, como se eu estivesse presa numa grade e tivesse que fazer aquilo ali, sabe? O meu marido não, meu marido gostava. Meu marido gostava da bagunça, né? Que ele tocava instrumento, então ele adorava a bagunça, né? Mas eu não. Quando eu ia nos cultos, eu ia por obrigação mesmo. Eu ia porque eu achava que eu tinha que ir. E não porque eu gostava de estar ali. A minha vida toda foi assim. E hoje em dia, eu me sinto muito bem. Hoje em dia eu estou muito bem com a minha família, sabe? Assim, vou passear, sou livre. Ah, não pode beber, eu vou lá, bebo uma cervejinha ou outra quando eu quero, quando meu marido quer. E quando eu não quero, também não bebo, tá tudo de boa, tá tudo bem. E sem aquele peso, sem aquele preconceito. Falo com quem eu tiver que falar, sem... falo com pessoa da Testemunha de Jeová se tiver que falar, falo com pessoa da Universal se tiver que falar, falo pessoa do Ministério da Graça se tiver que falar, falo pessoas da Quadrangular se eu tiver que falar, falo pessoas da Macumba se eu tiver que falar, falo com pessoas de tudo quanto é tipo, e sem olhar para aquela pessoa com olhar de julgo, com o olhar de que, essa pessoa é macumbeira. Essa pessoa é lá da Universal. Essa pessoa é da não sei da onde. Essa pessoa é gay. Essa pessoa é espírita. Falo com todo mundo e tá tudo certo, me dou bem com todo mundo. Aprendi a olhar as pessoas como elas realmente são. Bom, gente, esse foi o meu relato. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, escreva suas opiniões nos comentários. Eu gostaria muito de saber, né, o que mudou na sua vida depois que você saiu da igreja, depois que você não quis mais participar. Ainda que você acredite em Deus, né? O que mudou na sua vida quando você não fez mais parte? Você ainda tem aquele julgo? Você ainda tem medo? Você que acredita em Deus ainda e não faz mais parte de igreja porque viu muita coisa errada lá dentro? Você ainda se sente ainda preso? Você ainda se sente ainda com esse terror psicológico? Você ainda se sente com esse preconceito com as pessoas? Liberte-se disso, gente. Vá buscar informação que você vai ver que tudo isso aí é uma grande ilusão do povo, tá? E não tem Deus em lugar nenhum, não tem Jesus em lugar nenhum, porque se tivesse, eles apareciam, se tivesse, eles fariam milagres, né? Milagres aconteceria e não tem nada, tá, gente? Então, se liberte disso. Escreva suas opiniões nos comentários. Agradeço aos meus amigos ateus e agnósticos. Tamo junto. Eu leio os comentários de vocês. Muito bom. Muito obrigada pela participação de todos. E eu sou agnóstica, não acredito em Deus. Vou trazer novos vídeos para vocês. Fica comigo. Grande beijo a todos vocês e fui!